Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O tarifaço imposto por Donald Trump contra o Brasil está separando os homens dos meninos. De um lado estão os que sempre estiveram genuinamente comprometidos em romper com o estado de exceção que aprisiona o país. Do outro, os oportunistas, aqueles que apenas exploraram a crise para ganhos próprios, sem nunca se importarem de fato com o destino da nação. A diferença entre convicção e conveniência nunca foi tão clara. Pessoal, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Todos nós estávamos ansiosos esperando uma sanção contra o CPF de Alexandre de Moraes e de aqueles que orbitam ao seu redor. Inclusive era isso que Eduardo Bolsonaro articulava nos Estados Unidos. Ninguém em sã consciência acredita que uma tarifa de 50% sobre nossas exportações seja algo positivo para o povo brasileiro. O impacto econômico será brutal e ainda incalculável. No entanto, Trump está deixando claro, primeiro com a carta e depois com seus inúmeros recados, que antes de atingir os operadores do regime através da lei Magnitsky, ele preferiu mirar diretamente no regime em si. Um regime que persegue opositores, censura vozes dissidentes, que retirou um criminoso anti-americano da cadeia para colocá-lo no Palácio do Planalto e que agora tenta impedir que Jair Bolsonaro, seu aliado natural, dispute as próximas eleições. When I send out a letter, that's a deal. In other words, that's a deal. They don't want to ever say that. Oh, how many deals have you made? The best deal we can make is to send out a letter. And the letter says that you'll pay 30%, 35%, 25%, 20%. In one case, 50%. Brazil. And because what they're doing to their former president is disgraceful. I know the former president. He fought like hell for the people of Brazil, that I can tell you. And I believe he's an honest man. I think what they're doing to him is terrible. So, yeah, we have some pretty good deals to announce, but 50% Brazil, and because what they're doing to their former president is disgraceful. But they haven't found him guilty, have they? But have they found him guilty? No. Look, here's the story. President Bolsonaro is a good man. I've gotten to know a lot of prime ministers and presidents and kings and queens. And I know him, and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. He negotiated trade deals against me for the people of Brazil. And he was very tough. And he was tough because he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. The President of the United States came out as hard as I've ever seen him, and he basically put Morales on notice. I got my eye on you, right? I don't like what you're doing, and, you know, you're not going to do it to this guy. You're not going to throw him in prison when this is all about you. This is all about electoral politics. Para piorar, agora, além das tarifas, a Casa Branca abriu oficialmente uma investigação contra o Brasil com base na seção 301 da Lei do Comércio. A medida foi anunciada justamente depois que a PGR pediu a condenação de Bolsonaro, o que representa uma escalada das tensões e mais um ataque direto contra o regime que tomou o nosso país de assalto. A investigação cobre 10 frentes, incluindo censura digital e perseguição política, envolvendo aí plataformas americanas, favorecimento estatal ao Pix, prejudicando empresas como a Visa e a Mastercard, desmatamento ilegal e corrupção ambiental, como a gente sabe, a destruição do meio ambiente triplicou no governo Lula, pirataria e venda de produtos falsificados, propriedade intelectual e morosidade em patentes, política protecionista do etanol, tarifas discriminatórias contra os Estados Unidos, apoio à China em áreas sensíveis do comércio popular, impunidade jurídica pós-Lava Jato, a exemplo do Toffoli,
que anulou todos os processos da Lava Jato, e relações com organizações criminosas, ou se você preferir, os diálogos cabulosos do PT. Não podemos esquecer que o governo Lula negou classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Ou seja, Donald Trump vai passar um verdadeiro pente fino no país. O relatório da Casa Branca acusa o governo brasileiro de criar um ambiente hostil ao livre mercado, desrespeitar compromissos ambientais e internacionais e promover um sistema institucional marcado por censura, insegurança jurídica e perseguição política. O documento reitera que o STF atua com viés político e que o atual governo coloca o Brasil no lado errado da história, afastando-se dos Estados Unidos e se alinhando a regimes inimigos do Ocidente. O que significa que os Estados Unidos apenas está lidando com o Brasil como lida com o Irã, com a Venezuela ou com qualquer outra ditadura. E isso não é novidade na doutrina geopolítica americana. Ao longo da história, os Estados Unidos sempre agiram com firmeza para conter o avanço de regimes autoritários e ideologias hostis à democracia liberal. Foi assim em 1964, quando o governo americano apoiou a instalação do regime militar no Brasil para evitar que a União Soviética fincasse raízes na América do Sul. Foi assim nas intervenções no Panamá, na Nicarágua e até mesmo no Oriente Médio, quando o objetivo era conter o avanço do totalitarismo e proteger seus aliados estratégicos. Nesta semana, como a gente sabe, Trump anunciou uma taxa de 100% contra a Rússia, caso não haja cessar-fogo na Ucrânia em até 50 dias. Temos que entender que o Brasil, que sempre foi o maior aliado dos Estados Unidos na América Latina, agora encontra-se sob o controle de um governo que nos posicionou no eixo do mal, ao lado de ditaduras inimigas do Ocidente. Enquanto isso, internamente se sustenta por meio de um regime de exceção que destrói os pilares fundamentais da democracia, como a liberdade de expressão, a independência entre os poderes e o devido processo legal. Ou seja, o tarifaço e agora a abertura dessa investigação que vai passar um pente fino no Brasil não são apenas retaliações econômicas, mas se retrata de um ultimato político. Ou o regime é desmontado para retomarmos o caminho da liberdade, ou caminharemos para a falência, isolados do Ocidente e de mãos dadas com as piores ditaduras do planeta. E veja bem, agora não é apenas o Trump. O secretário-geral da OTAN, que está falando em nome da União Europeia, deixou bem claro: o alinhamento do Brasil à Rússia pode levar o país a arcar com uma tarifa americana de 100%, e que muito provavelmente seria seguida por uma tarifa europeia. In line with that sanctions bill, saying, listen, if you are the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China, will be very helpful to put maximum pressure on Russia in addition to the weapons delivery into Ukraine. Sendo assim, agora todo o esforço precisa ser canalizado para uma negociação direta e estratégica com os Estados Unidos, considerando com clareza as condições estabelecidas por Trump. Uma anistia ampla, geral e irrestrita, acompanhada da reabilitação política de Jair Bolsonaro, já seria um gesto inequívoco de que o Brasil pretende retomar o curso da normalidade democrática. O presidente dos Estados Unidos diz o seguinte: este personagem da política brasileira, esse presidente Jair Bolsonaro, não pode ser processado, não pode ser julgado e não pode ir para a cadeia. E aí? Todo mundo quieto na roda? É inviável. É por isso que eu tô falando aí. E aí? Aí o judiciário brasileiro faz o quê? Dobra aposta. Ou não? Sim. Não estou falando, estou levantando a questão. Sim, faz sim. o quê? Vida que segue. Vida que segue, exato. Segue ignora, o caminho dele, ignora. Ok, mas a demanda política do presidente dos Estados Unidos continua ali.
E qual é a leitura do presidente dos Estados Unidos a respeito do comportamento judiciário brasileiro? Vocês tiraram o Lula da cadeia para fazer do Lula o presidente, para perseguir o Jair Bolsonaro, que é um coitadinho que ama o seu país, e injustamente não deixaram ele governar e agora ainda por cima querem botar o cara na gaiola. É esta a visão da Casa Branca sobre o processo político brasileiro. E o Eduardo Bolsonaro está lá. E como é que a gente sai dessa? O que me parece central é saber como que faz um país que é uma potência média com escassa capacidade de projeção de poder, que é o Brasil, para escapar de uma demanda feita pela superpotência, que é vire de cabeça para baixo do seu sistema político, senão você vai pagar um preço comercial. Não, é um checkmate. Só que se depender do governo Lula, essa negociação nos termos que Trump está exigindo jamais vai acontecer. Justamente porque a ruína econômica favorece o projeto de poder do PT. Quanto mais desemprego, mais dependência estatal. Quanto maior a destruição da classe média, maior o número de votos cativos no curral eleitoral. Para quem ocupa a presidência com a desenvoltura de um agitador sindical, o aumento da miséria não é um problema, é uma estratégia de sobrevivência política. Diante desse cenário, a pressão precisa partir justamente dos setores mais afetados, do empresariado que mais vai ser prejudicado pelas tarifas. O agronegócio já entendeu isso e assim intensificou seu apoio a Jair Bolsonaro. Mas também precisa vir com força da oposição no Congresso. O problema é que essa oposição está dividida. Afinal, a situação é delicada, parte considerável da população, até por conta das narrativas do governo, ainda não entendeu que a culpa de tudo isso não é da família Bolsonaro, mas sim do consórcio, governo Lula e STF. Inclusive, algumas pesquisas mostram que a rejeição ao governo Lula diminuiu após o tarifaço. Pesquisas compradas pelo governo? Bem provável. Então, em face disso, muitos parlamentares preferem ficar em cima do muro para primeiro analisar o rumo que a coisa vai tomar antes de se comprometer e assim fingem prudência quando na verdade estão escondendo sua covardia. É por isso que neste momento crítico se separa os homens dos meninos. Essa situação está nos mostrando quem são aqueles que estão genuinamente comprometidos em romper com o estado de exceção que aprisiona o país, independente do ganho ou da perda política que isso possa trazer, e quem são os oportunistas que apenas exploraram a crise para ganhos próprios, sem nunca se importarem de fato com o destino da nação. Esses só levantam a bandeira do conservadorismo por puro oportunismo, e não por uma convicção legítima de valores. Por outro lado, é evidente que Alexandre de Moraes e seu capacho, Paulo Gonet, estão dobrando a aposta, e não por força, mas por desespero. Sabem que compraram uma briga impossível de vencer. É a clássica postura de quem percebe que está encurralado. Se for para cair, que seja atirando. Até porque o impacto econômico das medidas adotadas por Trump, mais cedo ou mais tarde, obrigará o próprio sistema a ceder. E não há aparelhamento de instituições que sustente um regime diante do colapso econômico. E como sabemos, este é só o primeiro ataque de Trump. O próximo será a aplicação da Lei Magnitsky. Além de Alexandre de Moraes, todos aqueles que participaram de sua toada autoritária agora também se veem na mira. Sendo assim, até onde estarão dispostos a ir para protegê-lo? Até onde arriscarão suas carreiras, suas reputações e, mais importante, a segurança de suas famílias para blindar um homem que cada vez mais se transforma num fardo jurídico? Por isso, a oposição precisa parar de fazer cálculo político, parar de fazer contas eleitoreiras e agir com urgência. Os termos para reverter a situação com os Estados Unidos já foram expostos. É hora de obstrução total no Congresso. É hora de convocar as ruas, de mobilizar o povo. Não podemos desperdiçar o momento em que, pela primeira vez em muito tempo, temos a faca e o queijo na mão para provocar uma verdadeira virada institucional. Até porque essa virada vai acontecer. O regime vai cair. O sistema já foi alvejado e está sangrando. O que está em jogo agora é como se dará esse processo. Pela coragem da reconstrução
consciente ou pelo colapso desordenado e doloroso. A cada minuto de hesitação, o custo da transição só aumenta. A cada silêncio cúmplice, cresce o preço que o país vai pagar. E se a reação demorar demais, não restará outro caminho senão atravessar a tempestade com muito mais choro e ranger de dentes. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras das redes sociais, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou, se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui o seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!